Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de uma matéria que vocês vão ter que me frear, senão eu vou falar pra caralho, tá? Nós vamos falar de astronomia, né? De uma introdução de leve de astronomia que cabe à física fazer. Infelizmente, a astronomia ficou excluída no cronograma de física, né? Seria bem interessante se a gente visse a física de acordo com a astronomia, e tem pano para manga, tá? Vocês podem ter certeza que dá para ver a física toda utilizando exemplos astronômicos, que seria bem legal, né? E para começar, a gente vai fazer aqui uma passagem rápida sobre os modelos astronômicos, né? Como que o ser humano via, como que ele descrevia o, o mundo, o universo ao redor da gente, tá? Então vamos começar pensando, nos imaginando, bem antigamente, olhando para o céu e tentando imaginar o que são aquele tanto de coisa que tem no céu, né? Ó, imagina, sei lá, o homem das cavernas. Você olha, desde quando você nasceu, você vê que aparece uma coisa no céu que ilumina durante o dia. Ele vai caminhando no céu, ele some e aí vem a noite, né? E na noite nasce de vez em quando, né? Tem certas vezes que não nasce, outra coisa brilhante que ilumina um pouco a noite, né? Dependendo da do dia em que você está, ilumina mais, ilumina menos, aparece mais, aparece menos. E aí você vai tentando criar explicações para aquilo, de acordo com o seu nível tecnológico, científico e tal. Então a primeira coisa, as primeiras sociedades que entenderam um pouco desses ciclos do Sol, da Lua, dos dias, das semanas, meses, anos, né, pensaram, imaginaram que nós, a Terra, fosse o centro do universo. E em volta da Terra girariam todas as coisas. A Lua, o Sol, alguns planetas, né, que se via movendo-se em torno da Terra, e estrelas, que no pensamento das sociedades antigas eram somente decoração, tá? O pensamento de que estrelas seriam outros sóis e que essas estrelas, ó, o pensamento de que estrelas seriam outros sóis veio por volta de 1600. E o pensamento de que esses outros sóis poderiam ter outros planetas, que a maioria delas teriam outros planetas girando em torno delas, veio só em 1997, tá? É muito recente. Com a melhoria dos telescópios e tal, passou-se a encontrar muitos planetas fora do sistema solar orbitando outras estrelas. É bem recente. Então, o primeiro pensamento científico que a gente tem é um modelo chamado modelo geocêntrico. Seria algo mais ou menos assim, ó, tá? A Terra está no centro do universo. Isso aqui é meia esfera, mas é uma esfera completa, tá? É o pensamento da galera lá. Então você tem a Lua, você tem Vênus, o Sol, Marte, coisas que são vistas facilmente a olho nu, tá? E o universo era finito, né? E terminava nessa última esferinha que envolvia toda a criação. A Terra estava no centro da criação, as coisas giravam em torno da Terra, e as estrelas eram meras decorações, né, no pano de fundo ali do universo. Então a gente tem aqui um modelo chamado de modelo geocêntrico. Geo é Terra, né? E cêntrico, a Terra está no centro. Vocês já devem ter visto isso na geografia, né? Então aqui a gente tem um modelo geocêntrico. Qual que é a principal característica desse modelo geocêntrico, né? A Terra está no centro, como o próprio nome diz,
mas não é no centro do sistema solar. Porque essa ideia de sistema solar e universo, galáxias, também é bem recente, tá? 1700 e pouco para cá. Então, antigamente, se achava que a Terra é o centro do universo. As órbitas das coisas em torno da Terra eram órbitas circulares. Que era uma maneira mais fácil, né? Se você enxerga alguma coisa girando em torno de você, é mais provável que ela gire de forma circular, né? Não, ninguém vai imaginar uma órbita quadrada em torno de você, ou triangular, ou sei lá, qualquer outra forma aí. Órbitas circulares. Ah, também tinha-se uma ideia da Terra imóvel. Além dela ser o centro do universo, ela era um objeto imóvel. Nem girar em torno de si mesma, eles acreditavam que isso acontecia, tá? Achava que a Terra era paradona mesmo e todo o resto girava em torno da Terra. Beleza? Esse modelo geocêntrico ele sofreu algumas alterações ao longo dos anos, mas ele veio cair por terra por volta do século 17, 18 só, tá? A primeira alteração que ele sofreu é para tentar consertar é, algumas incongruências que você notava. Tipo assim, quando você tem um modelo e você quer explicar as coisas a partir do seu modelo, em qualquer lugar da ciência, você, você faz previsões. Então você fala assim, ó, esse meu modelo dá certo, olha só, eu vou prever que Marte, no dia 2 de setembro de 2021, Marte vai aparecer em tal ponto do horizonte, no céu à noite. Aí você vai lá, a gente monta, eu prevejo isso com vocês. Aí a gente faz uma excursão para o meio do mato, onde não tem muita poluição luminosa, né? Porque as luzes da cidade atrapalham as observações astronômicas. A gente monta o nosso telescópiozinho, aponta para onde eu calculei e você olha assim, uai, Abuja, não tem nada lá não. Eu falei, não é possível. Eu fiz as contas, o meu modelo era para dar certo. Quando você começa a fazer previsões e o seu modelo não funciona, significa que, muito provavelmente, o seu modelo está errado. E era isso que acontecia com esse modelo geocêntrico. O pessoal fazia previsões, né, de posições de estrelas, de planetas e tal, e dava errado. Então eles começaram a imaginar que deveria existir algo além dessas órbitas circulares. E o primeiro cara que imaginou isso, que se tem notícia, que está registrado, é o Ptolomeu. Tá? O Ptolomeu ele tentou, é, ele tentou explicar um movimento de Marte no céu da seguinte forma. Primeira coisa, aqui está o horizonte, né? Imagina que o horizonte e você está de noite. Imagina só, se você tem um objeto girando em torno de você em uma órbita circular, o que, que você espera? Você espera que a órbita desse objeto seja algo reto. Vocês concordam comigo? Se tem algo girando em torno de você em uma órbita circular, você espera que, se você acompanhar esse objeto ao longo do ano todo, você vai perceber ele fazendo essa órbita aqui, ó, em torno de você. Imagina Marte, que é um planeta vermelho, estou exagerando no tamanho. Você espera, esse aqui seria a órbita esperada, tá? Na teoria, utilizando o modelo geocêntrico. Só que quando você observa a órbita de Marte de verdade, ao longo do ano, ela vai fazendo esse movimento aqui, ó. Vou colocar um pouquinho para baixo. Ela vai fazendo esse movimento, o planeta Marte vem,
faz seu movimento bonitinho, só que de repente ele faz isso aqui, ó. Ele dá uma volta, né? Ele faz uma coisa doidona, desse jeito mesmo no céu, tá? Ele volta. Então o observado é isso aqui, ó. Então, em vez dele vir fazendo essa órbita aqui, o caboclo vem, faz isso aqui e depois continua. Vem andando, tá no céu, né? Vai tirando fotos de Marte e você vê que chega um momento em que ele faz assim, opa, vou dar uma voltinha aqui e depois ele continua esse movimento em linha reta. Agora, fala só, como é que você explica esse movimento de Marte no céu com órbitas circulares? Como? E olha só como é que é legal. Isso já foi questão do Enem. Vou mostrar para vocês agora. Enem 2012. Olha só. Características que permitem identificar um planeta no céu é seu movimento relativo às estrelas fixas. Estrelas fixas, gente, são estrelas que elas estão tão longe, mas tão longe, que você não percebe o movimento delas em relação à Terra, tá? Aí, olha só, a questão do Enem é basicamente essa historinha que eu estou contando para vocês. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificamos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalo de 10 dias, registrado na Terra. Qual a causa? Esqueci da pergunta. Qual a causa da forma da trajetória de Marte registrado na figura? Então, hoje a gente sabe responder isso aqui. O que os caras antigamente imaginaram que era? O Ptolomeu, ele imaginou que essa órbita de Marte em torno da Terra se dava, não só Marte, se dava porque tudo que girava em torno da Terra, na verdade, girava com duas órbitas. Então, esse é o grande problema de Marte e Ptolomeu resolveu da seguinte forma. Ele imaginou que os planetas descreviam duas órbitas em torno da Terra. Olha só. Ele girava em torno da Terra, mas ele girava em torno de um epiciclo. Então, ele fazia tipo esse movimento aqui, ó. Ele girava em torno de um lugar vazio e, ao mesmo tempo, ele girava em torno da Terra. Então, se um objeto faz esses dois movimentos, ó, ele vai fazendo assim e girando em torno da Terra, né? Então, ele vai fazendo assim, ó. Vai chegar um momento em que você vai ver esse tipo de coisa, né? Marte dando uma voltinha assim, ó. Essa foi a ideia do Ptolomeu. Ele imaginou então que, ó, para dar essa volta em um modelo geocêntrico, só se a gente tiver um epiciclo, ou seja, uma segunda órbita circular também. Então, isso aqui é o modelo de Ptolomeu, que apareceu depois para tentar consertar essas esquisitices que aconteciam com a órbita de Marte. Mas olha só, o Enem perguntou, vamos responder. Qual a causa da forma da trajetória de Marte registrado na figura? A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. Nós vamos ver, ainda hoje, que a velocidade orbital da Terra ela depende do ponto, né, onde ela está, mas ela não é maior que a de Marte. A gente tem que fazer um cálculo aí, você não pode afirmar que ela é maior que Marte, até porque essa velocidade ela varia com o tempo. Tá? Pode ser que sim, pode ser que um período seja maior, outro seja menor, mas vamos com calma. Pode ser que seja essa, vamos ver as outras.
Vamos supor que você não sabe a resposta mesmo, você nunca ouviu o professor falar disso, e você vai por eliminação. A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional. Bom, se a pessoa marcar essa questão, ela faltou em todas as aulas de física, em todas as aulas de geografia da vida dela, porque perto de nós só tem uma estrela, é o Sol, né? As outras estrelas estão longe para um caralho da gente, tá bom? A órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas. Isso não faria com que, mesmo que ele tivesse, isso não faria com que ele voltasse em relação à Terra e tal, né? A não ser que ele tivesse um epiciclo de verdade. Não tem, tá, gente? A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que esse planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. Bom, existe uma atração gravitacional, gravidade, entre dois planetas? Existe. Só que a gravidade entre dois planetas é muito menor que a gravidade do Sol em relação aos outros planetas. Então, não seria de forma relevante o Sol, até porque Marte orbita o Sol, ele não orbita a Terra. Se a gravidade da Terra fosse tão grande assim, Marte seria um satélite da Terra, tá bom? A proximidade de Marte com Júpiter em algumas épocas do ano faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento. Bom, mesmo esquema. Se a D está errada, a E está errada. Marte não orbita Júpiter. Marte orbita o Sol. E mesmo assim, Marte não está tão perto assim de Júpiter, não. Tá? Marte está mais perto da Terra do que de Júpiter. Então sobrou só essa aqui. Ó. Bom, tá certo. Mas como assim? O que isso tem a ver? Vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Primeira coisa, então, por que de vez em quando a Terra ultrapassa Marte? Tal? Olha só, primeiro modelo geocêntrico, antigo. O pessoal fala, modelo geocêntrico, círculo achatado. Elipse é um círculo achatado, isso mesmo. O modelo geocêntrico não nasceu com os gregos, tá? O modelo geocêntrico da Grécia antiga, não. Os sumérios, os incas, os maias, os astecas, todos achavam que era assim que funcionava. Esquece esse eurocentrismo maluco aí que a gente aprende, tá bom? Os chineses já tinham um modelo geocêntrico. Algumas sociedades da África também já tinham um modelo geocêntrico. A Europa, ela não é o centro da cultura científica do mundo, até porque os árabes, por exemplo, eles tiveram uma contribuição para a ciência infinitamente maior do que essa Grécia que todo mundo paga pau aí, tá bom? Até porque os algarismos que nós usamos até hoje são indo-arábicos, não são gregos, não. Tá? Só para vocês terem uma pequena noção. Tá? Então vamos esquecer esse eurocentrismo maluco. Várias sociedades antigas pensavam nesse modelo geocêntrico. Tá bom? Então vamos entender o que acontece depois. As pessoas vão vendo que o modelo está errado, que o próprio modelo do Ptolomeu, ele está complicado demais, né? A natureza, gente, ela pode não fazer muito sentido para a gente, mas ela funciona de maneira simples, tá? Se você tem uma explicação muito complicada para fazer alguma coisa funcionar, o seu modelo funcionar, provavelmente está errado, tá bom? Ó, o que aparece logo em sequência, né? Ah, isso que eu ia te perguntar, Lana, a internet tá ruim aí? Tá, beleza. Então agora a gente entra no modelo heliocêntrico. Gregos antigos também, pensadores árabes, chineses, já tinham imaginado que talvez a Terra não fosse o centro do universo. Talvez fosse o Sol. Então, o modelo heliocêntrico mais antigo, ele pegava e só trocava as coisas de lugar, tá? Colocava a Terra no lugar dela e colocava o Sol a se mover em torno de parado,
tá? Então, era uma coisa bem simples, com as órbitas também circulares, né? As pessoas, elas tinham uma fixação com círculos, tá? Por causa da perfeição dessa figura geométrica, né? Tipo assim, o círculo não tem início, não tem começo, não tem fim, né? Tem uns negócios assim que eles falavam. E que Deus era perfeito, as divindades eram perfeitas. E que então, se fossem construir um universo, construiriam utilizando o círculo como referência, e não outra figura geométrica. Isso era um argumento científico da época, tá, gente? Pra vocês terem noção como que a ciência evoluía. Evolui até hoje, né? Então, vou pegar aqui uma figurazinha de um modelo heliocêntrico clássico aqui, ó. Vou pegar um basicão aqui, ó. A ideia, ó, é que o Sol estava no centro e aí você vinha, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A ideia é simplesmente o quê? Tirar a Terra do centro e colocar o Sol no centro e tentar explicar tudo com essa maneira. Então agora o Sol estava no centro. E no centro de tudo, tá? Da criação toda. Tá? Então o Sol no centro do universo. As órbitas continuavam circulares. O Sol era imóvel. Tá? As órbitas ainda eram circulares. Isso resolvia o problema? Resolvia boa parte dos problemas, mas não todos. Ainda havia um erro de cálculo, esse tipo de coisa. Aí você fala assim, Abud, o que isso tem a ver com aquele problema lá de Marte, que falou que a Terra de vez em quando ultrapassa Marte e tal? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Se você pensa numa órbita circular, vamos pegar o Sol, vou desenhar o Sol aqui num cantinho. Vou desenhar o Sol amarelo, né? Apesar do Sol no espaço ele ser branco, tá? A luz amarela é por causa da nossa atmosfera. Então o Sol é branco, viu? Por mais que depois peguem umas figuras, umas fotos do Sol tiradas do espaço, vocês vão ver que ele é branco. Então, vou desenhar um Sol amarelado aqui. E vou colocar umas órbitas aqui em torno do Sol. Vou colocar a órbita da Terra e a órbita de Marte. Tá bom? E aqui eu vou colocar como se fosse o céu, uma projeção do céu à noite. Porque quando a gente olha da Terra para Marte, a Terra está mais próxima, né, do Sol que Marte. Se você olha da Terra para Marte, o que você enxerga no fundo é o universo, a Via Láctea, tudo, tá? Então imagina o seguinte, imagina que a Terra está aqui, tá bom? E Marte está aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá bom? Onde que você vai enxergar Marte no céu? Olha só. Você vai enxergar Marte no céu mais ou menos ali, ó. Né? Sua visão, né, vai colocar Marte, ó, mais ou menos aqui em relação àquelas estrelas fixas que não se movem, né? Se movem, mas é muito, muito pouco. Então você vai enxergar Marte aqui no céu naquela posição. Aí você vai esperar alguns dias e a Terra vai se mover. Ela vai se mover um pouquinho para cá. Ó. Não, vou pegar que a Terra se move mais rápido, né? Ela vai se mover para cá, mas aqui vai ficar ruim porque vai sair do meu... Peraí, vou colocar para cá. A Terra se moveu para cá, então vamos pegar... Está tudo se movendo no sentido aqui da minha figura, no sentido anti-horário, tá? Todos os planetas giram no mesmo sentido em torno do Sol, tá? A Terra está girando assim, Marte também. E Marte, como ele anda menos, olha o tanto que a Terra andou. Marte tem uma velocidadezinha um pouco menor, porque ele está mais longe do Sol. Ele andou aqui um pouquinho menos. Agora, olha onde você vai ver ele no céu. Você vai fazer uma projeçãozinha.
Aqui, ó. Opa, aqui. Ó. Então, aí você vai ver. Opa. Marte aqui, ó. Então, qual que é a sua observação? Ó, aí vamos supor que aqui é o dia 1 de setembro, aqui é o dia 5 de setembro. Ah, então Marte veio daqui para cá, desse ponto para cá. Beleza. Aí a Terra andou mais um pouco. E Marte andou menos do que a Terra. Marte demora mais para dar uma volta em torno do Sol. Aí você vai fazer outra projeção. Olha só. Onde que eu vou enxergar Marte no céu? Bom, aqui, ó. Só você fazer uma linha reta, pra você ter uma noção onde que você vai ver ele com o pano de fundo das estrelas fixas. Aquelas estrelas que não mudam muito de direção, de posição quando você observa elas. Ó. Então, à medida que a Terra está andando em sua órbita em torno do Sol, Marte também anda, só que ele anda menos. Agora, imagina o seguinte, imagina que a Terra andou bastante, andou para cá, e Marte andou um pouquinho também. Você vai fazer a projeção dos dois, fazer sem régua aqui mesmo. Marte vai estar tipo aqui. Tá vendo? Ele vai andando. Agora, olha só, o que acontece quando a Terra anda até aqui, quase completando um ano. Ó. Marte vai andar só um pouquinho. Olha que bacana. Então, Marte estava aqui, né? Aí a Terra andou daqui para cá. Olha só o que acontece com Marte. Uau! Ele parece voltar na trajetória dele. Mas ele não voltou na trajetória de verdade. O que aconteceu é que a Terra anda bem mais rápido que Marte. Então, olha só. Marte veio daqui para cá, na projeção do nosso céu noturno. Daqui para cá e depois voltou. Então, aquele fenômeno de Marte estar voltando no céu só pode ser explicado, isso é uma das provas do geocentrismo, tá? Do heliocentrismo, se ambos os planetas Terra e Marte girarem em torno do Sol. Aí prova que a Terra gira em torno do Sol. Acabei de provar. Você observa lá, Marte indo e voltando, isso acontece porque ambos giram em torno do Sol. A Terra gira com maior velocidade, Marte gira com menor velocidade. Entenderam? Opa, a Melissa entrou aqui, nem percebi que ela tinha pedido para entrar. Então, é uma prova, e isso aqui é parcialmente resolvido com o modelo heliocêntrico, que deu um bafafá danado, tá? Um dos primeiros caboclos a ter uma voz ativa na defesa do modelo heliocêntrico foi Galileu Galilei e o Nicolau Copérnico. Tá? E isso aí custou para mudar por pressões religiosas, pressões filosóficas, a ideia da Terra não ser o centro do universo, né, porque nós moramos aqui, ela é conflitante com esse modelo antropocêntrico, né? Se você pensar bem, nós não somos nada no universo, tá? Ninguém é especial. A gente está aqui de passagem e nós somos um espirro para o universo. Bem menos que um espirro, na verdade. Bem menos que um batimento cardíaco. Bem menos que um piscar de olhos. Porque o universo está aqui há 13,5 bilhões de anos. Que a gente sabe. E a gente vive 100 anos, se muito. Tá? Então, por isso que a gente tem que viver a nossa vida a 1000 por hora. Lógico, né, gente? Você não vai fazer besteira, não vai fazer coisas irresponsáveis. Mas você tem que aproveitar a vida. Porque, pensando cientificamente, é a nossa única chance. É a nossa única chance de observar o universo em que nós aparecemos dessa vez, ou nas próximas vezes, depende da sua crença. Esse era um problema de pensar que o ser humano não é o centro da criação, que as coisas não foram feitas para nós. Tá? Tanto é que hoje a gente sabe que o modelo é tipo heliocêntrico. Mas, na verdade,
o Sol nem está no meio nem está no centro das órbitas, não, tá? O Sol, ele é o corpo mais massivo do nosso sistema solar, mas ele não está no centro das coisas. Ele está, na verdade, em um dos focos de uma órbita elíptica. Hã? As coisas giram em torno do Sol de forma elíptica. Vou colocar aqui a nossa terrinha, ó, um modelozinho, e o Sol, tá bom? E aí, olha só, a Terra gira em torno do Sol, vamos colocar aqui o caminho da Terra em torno do Sol. E aí você fala, pô, parece um círculo, Abud. É quase um círculo. É, pode parecer um círculo, mas não é. O Sol não está exatamente no centro dessa trajetória, tá bom? Se eu coloco aqui, cadê? Se eu coloco a Lua, a Terra e o Sol, você pode observar a Lua girando em torno da Terra e a Terra girando em torno do Sol. Olha lá, a órbita da Lua em torno do Sol. Porque a Lua, se você acompanhar o movimento da Lua, ela está girando em torno da Terra, né? Agora, você pode brincar aqui também, ó, quer ver? Você pode aumentar a massa do Sol. Peraí. Aqui, ó. Vamos supor que o Sol fosse 1,5 vezes maior. Olha que legal. O que aconteceria com a massa da Terra, com a órbita da Terra? Ó. Olha que legal. Aí dá para a gente notar que essa órbita ela é bem mais elíptica do que a gente está acostumado a ver. Ó. Tá vendo? Não é um círculo mais, é uma coisa mais elíptica. Ah, e se eu mudar a massa do planeta, muda alguma coisa? Não, porra nenhuma. A órbita de um corpo em torno do Sol depende da massa do Sol, tá bom? Depende da massa do corpo que está em volta do Sol, do corpo central da órbita. E se eu aumentar a massa do Sol de repente? Vamos ver o que acontece? Mais elíptica ainda, ó. Tá vendo? E olha que legal. Ele acelera e freia. Acelera e freia. Tá vendo? Se eu diminuo a massa disso aqui, acho que o corpo vai embora. Foi embora. Tá? Porque isso diminui a atração gravitacional. Vamos pegar aqui. Aumentando a massa, diminuindo a massa aqui do... Vamos ver o que acontece aqui. Eu acho que ele não captura gravitacionalmente a Terra, não. Ih, foi embora. Volta, objeto. Tá vendo? Então você não pode ter uma massa muito pequena. Você tem que ter uma massa suficiente para capturar o planeta em torno, para ele orbitar o Sol. Só que uma massa pequena também vai gerar uma trajetória que não é circular. É uma órbita elíptica. E mais lento, tá vendo? Porque a força gravitacional é menor ainda. E aí ele vai demorar. Então você pode ter estrelas menores, estrelas maiores. Ih, colidiu, fudeu. Acabou-se a vida na Terra. Tá bom? Então, um primeiro caboquinho que percebeu que esse modelo heliocêntrico ele ainda tinha algo a ser consertado foi o Johannes Kepler. E ele formulou 3 leis para nós, para a gente poder trabalhar. Sair desse modelo geocêntrico já tinha caído por terra, né? Sair desse modelo heliocêntrico aí, classicão, com órbitas circulares e tal. Então, aparecem as chamadas leis de Kepler. E elas são simples, tá? Elas são tranquilas. Às vezes a maneira como ele escreveu a segunda lei
dificulta para os alunos entenderem, mas a gente traduz. Olha só. Primeira lei de Kepler. As órbitas são elípticas. Elípticas. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, assim, primeira coisa, né? O que é uma elipse? Quem aí sabe o que é uma elipse? Vocês não aprendem no segundo grau mais o que é uma elipse, infelizmente. É um círculo achatado, mas vamos tentar ser mais técnico. O círculo é uma elipse. Sabiam disso? O círculo é uma elipse. Mas a elipse não é um círculo. Um quadrado não é um retângulo? É. Um retângulo não é um quadrado. Exatamente, Guilherme. O círculo é uma elipse com os focos sobrepostos. Então, olha só, o que é uma elipse? Não é aquela figura geométrica, tá? Elipse na figura, não é aquela figura de linguagem, desculpa. Como é que é a elipse mesmo nas figuras de linguagem? Elipse é quando você oculta um termo, né, da frase, que já fica subentendido, aí acho que chama elipse isso, não é? Olha só, a elipse é uma figura geométrica gerada por essa equação, tá? X ao quadrado dividido por A ao quadrado mais Y ao quadrado dividido por B ao quadrado é igual a 1. Aí forma um círculo achatado. Mas o que é uma elipse? A elipse sempre vai possuir dois focos. Se você, tá vendo? Foco 1 e foco 2. Quando você caminha de um foco da elipse até a elipse, e desse foco... vou pegar uma outra figura da elipse, que essa aqui está muito cheia de coisa. Peraí. Aqui, acho que... gostei dessa figura aqui, só para vocês lembrarem uma coisa. A elipse, ela é uma figura chamada cônica. Elas são obtidas a partir de um cone. Então, a circunferência é uma cônica, a elipse é uma cônica, tá vendo? A parábola é uma cônica e a hipérbole é uma cônica. Agora, olha que legal, elipse é uma figura de linguagem, parábola também, hipérbole também. Olha que bacana. Tem alguma figura de linguagem que chama circunferência? Só faltaria ela, né? Tem ou não? Tá bom, essa aqui tem uns pontos, mas a gente vê. Olha só. Aqui tem os pontos do coisa, mas não precisa preocupar, senão deixa eu até apagar isso aqui para não. Você tem toda elipse, ela tem dois focos. Então, quando você caminha de um foco, é um lugar geométrico, assim que os matemáticos gostam de chamar, né? Se você caminha de um foco até a elipse e da elipse até outro foco, você sempre anda a mesma distância. Tipo assim, se eu fizer esse caminho A e esse caminho B, ou fizer um outro caminho aqui qualquer, ó, tipo assim, daqui até aqui, ó. Então vamos supor que cheguei nesse ponto aqui, percorrendo C e D. Então toda elipse tem essa propriedade. A soma de A mais B sempre vai ser igual a C mais D. Tá? Essa é uma propriedade. Toda elipse tem que satisfazer essa condição. Isso é uma elipse. E os focos são aqueles lugares geométricos especiais. Ou seja, uma órbita de um planeta é sempre uma elipse. E o Sol ou está aqui ou está aqui, nunca nos dois lugares. Tá? Ele ocupa um dos focos da elipse. Uai, então o que tem no outro? Nada. Literalmente nada. Tá?
Bom, por que o círculo é uma elipse? Porque se eu vou aproximando um foco do outro, da elipse, essa elipse vai ficando menos achatada. E quanto menos achatada ela ficar, mais parecida com um círculo ela vai ficar. Então, quando um foco ficar em cima do outro, eu tenho um círculo. Aí eu vou do centro do círculo até o círculo e volto. Isso é 2 raios, né? E sempre todos os pontos do círculo estão equidistantes do centro do círculo, tá? Mas existem órbitas circulares? Pode ter. Nada impede, né? Mas é provável que existam órbitas completamente circulares? Não. É muito difícil. Porque tem que ser uma coincidência gigantesca para o cara fazer uma órbita totalmente circular em torno de um corpo. Talvez um satélite possa fazer essa órbita circular, porque ele é calculado, pode ser calculado para isso, mas um corpo natural não. Então, olha só, vamos supor que eu pegue isso aqui, meu desenhozinho, né, meu negócio de desenhar, e faço isso aqui é uma elipse, ó, um círculo seria isso aqui, ó. Quando eu seguro o Shift, tá vendo? Eu consigo desenhar círculos aqui no meu teclado, ó. Círculo. Tá vendo? Se eu solto o Shift, eu posso fazer elipses. Então, imagina essa elipse aqui, que eu acabei de desenhar. Aí, um foco dela é tipo aqui, outro foco dela é aqui, ó. Então, aqui é o foco 1, aqui é o foco 2, tá bom? Se o Sol estiver aqui, ó, vamos supor que é outra estrela, é uma estrela gigante vermelha, tá? Tá aqui. O planeta pode orbitar essa gigante vermelha, então pode ser Krypton. O planeta natal do Super-Homem, ele orbitava uma gigante vermelha, tá? Então, olha só, o planeta vai orbitar e compara. O foco 2 está vazio, não tem nada aqui, tá? É só um lugar no espaço. Quando o Krypton passar por aqui, ó, ele vai estar passando por uma distância relativamente pequena da estrela. Quando o Krypton passar por aqui, ele vai estar passando por uma distância maior do que a primeira. Então, nesse ponto, onde a gente tem a menor distância da órbita de um planeta, a gente chama de periastro, no geral. Periastro, para todo mundo. Periélio, para o Sol. Perigeu. Não sei se é com U ou com J, com O. Vamos ver aqui. É, com O. Perigeu é quando a Terra... Ó, periastro vale para todo mundo, inclusive para o Sol e para a Terra. Periélio é o ponto mais próximo de uma órbita em torno do Sol. Perigeu é o ponto mais próximo de uma órbita em torno da Terra. Tá bom? Se eu tô no ponto mais longe de uma órbita, eu chamo de afastro, que é o ponto. Pode chamar de upside também, tá? AP, não é upside, não. Upside. Mas o afastro ou apoastro também, você que sabe. Eu gosto mais de afastro, tá bom? Que lembro o afélio, que é quando é o Sol. Ou apogeu. O ponto mais longe, tá bom? Em torno da Terra. Apogeu. Deixa eu lembrar se tem outra definição. Pode chamar. O apogeu eu escrevi errado. É com U mesmo. Que já tem uma. O apogeu é o ponto mais alto de uma órbita, né? O ponto mais, o cume de uma montanha, o apogeu dela, tá bom?
Quando é, no geral, periastro e afastro, o Sol, periélio e afélio, quando é a Terra, perigeu e apogeu. Ok? Certo? Isso aí só acontece porque as órbitas são elípticas. Se as órbitas fossem circulares, não teria perigeu, apogeu, né? Porque as distâncias sempre seriam as mesmas. Ai, Abud, toda vez que eu dou essa aula numa turma de cursinho, no ensino médio, que a gente vai falar disso, alguém pergunta: ah, então agora eu entendi, é por isso que tem inverno e verão, né? É por isso que tem inverno e verão, porque quando tá longe é frio, quando tá perto é quente. É isso, gente? É? Certeza? Que é por isso que tem, né, inverno e verão? Se alguém falar isso perto do Everaldo, por exemplo, né, ele vai matar a pessoa, né? Olha só, olha a órbita da Terra. A órbita da Terra, ela não é circular. Quer ver como que ela não é circular? Olha só, eu vou desenhar um círculo aqui, tentando pegar o centro para a gente ver, ó. Olha só, isso seria um círculo. Tá vendo que a órbita da Terra não é circular, ó? Ó, olha só um círculo aqui, ó. Ela é um pouquinho achatada, vocês estão reparando? Então ela não é circular, mas ela é uma elipse que a gente fala que é uma elipse muito pouco excêntrica. Zênite. O zênite é o ponto mais alto do Sol no horizonte durante o dia. Vamos supor que isso acontece ao meio-dia, né? É o zênite. Sem horário de verão é o meio-dia, com o horário de verão às 11 da manhã. Espera aí, a 1 da tarde, né, que seria meio-dia. Tá bom? Olha só, o periélio da Terra acontece no dia 2 de janeiro e ele tem 147 milhões de quilômetros. A Terra está a 147 milhões de quilômetros do Sol. O afélio, no dia 5 de julho, quase 6 meses depois, 152 milhões de quilômetros. Nossa, Abud, mas espera aí. Vamos fazer a conta aqui. 152,1 menos 147,1 vai dar 5. Então, existe uma diferença de 5 milhões de quilômetros. Era para a gente torrar, não era não? Que isso, no dia 2 de janeiro a gente está a 5 milhões de quilômetros mais próximo do Sol do que no dia 5 de julho. Galera, não é assim que funciona, né? Pega 147,1 e divide por 152,1 e tira 1 aqui, só para você ver. 3,28% só mais próximos. Tá vendo? É pouco. Isso não causa aumento de temperatura ou diminuição de temperatura. Tá bom? Então, embora a órbita da Terra seja elíptica e tal, ela não é tão elíptica assim, a ponto de fazer a Terra torrar quando passa no periélio ou congelar quando passa no afélio. O que acontece quando as órbitas são muito elípticas, tipo órbita de cometa, tá? Aí sim. Quer ver? Qual que é o cometa mais famoso de todos? Não é possível, gente. Qual que é o cometa mais famoso de todos? É o Halley. O Guilherme é craque na astronomia. Tô vendo que gosta, né? Olha só. O cometa Halley, ele está atualmente a 5 bilhões de quilômetros do Sol. Olha o tanto que ele é a órbita elíptica dele, tá vendo? Olha só, ele passa muito pertinho do Sol e muito longe do Sol. Aqui está mal desenhado, tá? Porque
Nessa localização onde ele está, ele não tem cauda. O cometa ele só tem cauda quando ele aproxima do Sol. A cauda significa que ele esquentou tanto que o Sol está derretendo ele e ele está evaporando. Então, a cauda ela sempre aponta na direção contrária do Sol. Tá vendo? Então, vamos desenhar aqui vários cometas Halley. A cauda sempre vai apontar numa direção contrária do Sol e só quando ele está próximo do Sol. Longe do Sol, não tem cauda. Então, longe do Sol, o cometa Halley é só uma pedra de gelo vagando no espaço sozinho, coitado. E ele vai voltar aqui para a gente que a gente possa rever ele em 2065, se não me engano. Deixa eu ver, peraí. Eu vou ter, não. 2061 que ele vai voltar. Porque eu vou ter 78 anos. Então eu tenho que viver até os 78 anos para rever. Porque eu era muito novo quando ele passou a primeira vez. Ele passou a primeira vez em 86, se não me engano. E eu tinha 3 anos só. Nasci em 83, né? Pô, eu quero ver o cometa Halley de novo. Vamos ver, né? Alguma vez um cometa já bateu em um planeta? Claro! Colisão cometa com Júpiter. Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, há 26 anos, essa matéria é de quando? De 2019. Então, 26 anos, 93 na verdade. Há 26 anos, um cometa acertou Júpiter e deixou todo mundo preocupado. Ninguém ficou preocupado na Terra, tá, gente? Isso é bobagem, tá? Cadê? NASA simulou... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Super, não. Essa colisão do cometa com o Júpiter, acho que o Júpiter, a gravidade de Júpiter despedaçou esse cometa em 12 pedaços. Várias coisas colidem com outras. Eu achei uma aqui mais... Ó, colisão de cometa em Júpiter ajudou a popularizar a internet nos anos 90. Aqui, ó. Ah, eu lembro direitinho. Cometa Shoemaker. Mas é só fotos, né, que a gente viu, tá, gente? Então, aí tem simulação, olha lá. Despedaçou em vários pedaços, ele colidiu com a parte inferior, entre aspas, de Júpiter. E isso causou o que em Júpiter? Nada. O cometa é muito pequenininho em relação a Júpiter. Tá, existem colisões o tempo todo. A própria Terra tá sofrendo colisões o tempo todo. Se você for para o meio do mato, na roça, tem que ser roça mesmo, e apagar as luzes todas e ficar olhando para o céu, vai conversando com seus amigos, tomando uma, olhando para o céu, invariavelmente você vai ver uma estrela cadente, que é um meteorito caindo na Terra, pegando fogo e tal. Isso é muito comum. Ah, e outra coisa também, Guilherme. Você conhece a cratera de Yucatán? Já ouviu falar na cratera de Yucatán? Colisão do cometa que extinguiu os dinossauros, né? Ele gerou essa cratera lá, hoje ela, né? E essa colisão do cometa com a Terra, de um meteoro, né? Não sei se era um cometa, mas um meteoro gigante. Poderia ser um cometa, né? Se fosse e isso extinguiu os dinossauros. Outra coisa, a água, isso é uma curiosidade, nada a ver com a parte que cai na física, mas a água presente na Terra não veio da formação da Terra. Porque a Terra, quando se formou, ela era muito quente. Se houvesse água na formação da Terra,
essa água teria evaporado e ido para o espaço. A água que a gente tem na Terra, ela veio posteriormente ao resfriamento da Terra através de cometas, que foram colidindo com a Terra e virando água, né, derretendo, tá? É impressionante, né? É muita água? Na verdade não, né? A Terra não tem tanta água assim. Quer ver? Ó? Água na Terra e Lua, Europa. Acho que é Europa. Aqui, ó. Olha que legal. Olha a quantidade de água na Terra, tá vendo? E o tamanho da Lua de Júpiter, que é a Europa, ela é uma bola, ela é a Lua de gelo. Ela é água pura. Então, se um dia faltar água na Terra, a gente pode até ir até a Lua chamada Europa de Júpiter e pegar. Tem Titã também, ó. Titã tem muito mais água que a Europa, Terra, e Titã ainda tem mais água que em Europa e na Terra juntos. Tá vendo? Ó, aí ficou fácil, né? Ficou fácil conseguir água, né? Facinho. Então, assim, primeira lei de Kepler muda todos os paradigmas, né? Vamos fazer nosso intervalo até às 19h45 e a gente volta para falar da segunda e da terceira lei de Kepler. E falar um pouquinho da lei da gravitação do Newton também. Se jogar isso na Terra, não sobra terra não, vai virar só barro. Boa. Então vamos lá, vamos fazer nosso intervalozinho. Na volta a gente fala mais da segunda lei de Kepler, da gravitação do Newton. Vamos lá. Então aqui, a primeira, né, ele mudou aquele paradigma das órbitas circulares, ele falou, não, as órbitas são elípticas. E ele notou, igual aquele simuladorzinho que a gente viu, né, que como as órbitas eram elípticas, ele, ele notou que os planetas passavam menos tempo próximo do Sol e mais tempo longe do Sol. Tá? Então ele escreveu de uma forma meio esquisita e eu vou traduzir para vocês. Eu vou explicar como ele queria, né, que as pessoas entendessem, mas a gente tem que pensar assim, na época do Kepler, ele não tinha um conhecimento da física, Newton é posterior a ele, né? E só o Newton, com a gravitação universal, que veio mostrar depois que tinha uma força de atração, que essa força acelerava o planeta, depois freava e tal. Quando Kepler escreveu a segunda lei, ele falou assim, ó, a linha imaginária que liga os planetas ao Sol varre áreas iguais em períodos de tempos iguais. Hã? Que é isso, né? É esquisito mesmo. Primeiro, falando de uma linha imaginária que liga os planetas ao Sol, né? Mas vamos colocar isso aqui no papel, né? Vamos desenhar e vamos ver o que ele estava querendo dizer, tá? E por que ele pensou assim? Porque não tinha outra, ele não conhecia outra forma de explicar o que ele queria, tá? Então vamos primeiro aqui desenhar uma órbita elíptica. Vamos exagerar, tá? Vamos colocar uma órbita bem elíptica. Então, aqui, ó. Tipo um cometa, vale para qualquer planeta, vai cometa, qualquer corpo em órbita. E aí eu vou colocar o Sol aqui no meio, ó. Meio não, né? Um dos focos. Então, aqui está o Sol em um dos focos da elipse. Vamos imaginar que um dos focos é aqui. Está lá o nosso Sol. E aí a gente coloca um planetinha qualquer aqui, girando em torno do Sol. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos supor que a gente começa a observar esse planeta. Ele está aqui. E algum tempo depois, vamos pensar assim, 3 meses depois, ele veio parar aqui, ó. Bom, então você é um outro planeta, não é a Terra e tal, vamos supor que é Netuno, que é bem azul, né? Você notou ele aqui, ó, num período de tempo, T0,
e depois aqui um período de tempo T1, né? 3 meses depois, tá? Então, ele veio desse ponto até esse ponto e levou 3 meses. Aí, o que o Kepler imaginou para tentar explicar? Bom, imagina uma linha que liga esse planeta ao Sol. Ok, liguei o planeta ao Sol. E aí, à medida que o planeta vai orbitando em torno do Sol, essa linha ela varre uma determinada área. Então, olha só, o planeta veio daqui e essa linha ela veio varrendo essa área toda. Vou chamar essa área de área 1. Tá? Aí você calcula lá quantos quilômetros quadrados, quantos bilhões, sei lá, milhões de quilômetros quadrados isso dá. Aí você fala assim, beleza, vamos observar esse planeta quando ele estiver mais longe do Sol. Então, tá aqui. Vamos supor que ele estava, coloquei de azul, não mudou de cor, né? Então, ele estava aqui. E aí, 3 meses depois, ele veio parar aqui. Ó. Você fala, ele andou menos, né? Ó. Ele estava, em 3 meses, ele andou isso tudo aqui quando ele estava perto do Sol. Mas depois, em 3 meses, ele andou, quando ele estava longe do Sol, ele andou bem menos. Ele andou só isso aqui, ó. Desse pontinho até esse pontinho. Aí você pega aquela linha imaginária que liga o planeta ao Sol e fala assim, vamos ver quanto que ela varreu. A minha figura não ficou muito boa, mas tá bom. Acho que dá para fingir. Aí o Kepler fez as contas e ele mostrou que essas áreas elas são iguais toda vez que você considerar o mesmo período de tempo. Então, aqui se você tiver medido também 3 meses, se você calcular essa área e essa área, você vai achar a mesma quantidade de quilômetros quadrados. O que ele estava querendo dizer? Tá? Então, olha só. A área 1 sempre vai ser igual à área 2 se o delta T1, ou seja, o intervalo de tempo aqui, for igual a delta T2. Na verdade, o que ele estava querendo dizer, e ele não tinha um conceito pronto, porque quem inventou esse conceito veio depois, foi Newton, é que ele andava mais rápido aqui do que aqui. Ele tinha uma velocidade orbital próximo do Sol maior e uma velocidade orbital menor longe do Sol. Então, tudo que ele estava querendo dizer é que, à medida que o planeta ele aproxima do periélio, ele vai ganhando velocidade. E à medida que ele vai aproximando do afélio, ele vai perdendo velocidade. Então, é tipo assim, ó. Vou redesenhar essa trajetória aqui. Então, imagina uma órbita qualquer, com uma estrela qualquer ali no meio, tá? E aí a gente sabe, vai ter o periastro e vai ter o afastro, né? Se for o Sol, periélio e afélio. Então, essa órbita ela pode ser dividida em basicamente duas, né? Uma órbita quando o planeta está aproximando do periélio e uma órbita de quando ele está afastando ou aproximando do afélio. Então, olha só. Toda vez, aqui é o periélio. E aqui é o afélio. Se o planeta está indo nessa direção, ou seja, do afélio para o periélio, a velocidade dele aumenta. Velocidade aumenta. Então, o máximo de velocidade que ele vai adquirir, né, é quando ele passar pelo periélio. Se ele estiver fazendo esse movimento aqui, ó, indo do periélio para o afélio, a velocidade dele diminui. Então, a maior velocidade acontece no periélio, a velocidade máxima. E a menor velocidade de um planeta acontece quando ele está passando pelo afélio, a velocidade mínima. Tudo que ele queria dizer com essa lei das áreas dele era isso. Só que ele não sabia falar
o porquê disso e tal. E o Newton mostrou depois que existe uma força gravitacional que acelera o planeta quando ele está indo em direção ao periélio e freia o planeta quando ele está indo em direção ao afélio. Só que o Kepler não sabia disso, tá bom? Então essa é a segunda lei. Velocidade aumenta quando eu vou aproximando do periélio e diminui quando eu aproximo do afélio ou afasto do periélio, tanto faz. Tá? Era só isso que ele queria dizer com essa maneira meio geométrica de falar. E a terceira lei de Kepler é a única que envolve matemática. Contas, tá? Não é nenhuma matemática tão avançada assim. É só você saber fazer quadrado e cubo das coisas e tirar a raiz quadrada e tirar a raiz cúbica das coisas, né? Então, a terceira lei de Kepler é a seguinte. Vamos lá de novo. Órbita elíptica, né? O astro está aqui, seja qual for esse astro, e ele percebeu que, de acordo com a distância máxima do planeta ao astro, o tempo orbital dele aumentava. Então, você não precisa preocupar aqui com a menor distância, não. Você vai pegar a maior distância do planeta ao astro, que ele chamou de raio orbital. E ele percebeu que o tempo para dar uma volta, né, ou seja, você vai dar uma volta e tal, em torno do seu astro rei, né, do centro da sua órbita. Então, ele chamou de T o seu período orbital. Quanto mais você aumenta o raio orbital, mais você aumenta o período orbital. Só que não é diretamente proporcional, não é 1 para 1. O Kepler ele mostrou que se você pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, é isso mesmo, tá? Período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, você tem uma constante de Kepler, que cada planetinha tem a sua constante de Kepler, mas todas são aproximadamente 1. Varia um pouco da Terra para Marte e tal, tá? Mas são todas próximas de 1. É claro que para fazer isso, a gente vai padronizar as medidas de distância e as medidas de tempo. Porque pensa só, a medida do Sistema Internacional de Distância é o metros, né? Quantos metros de distância a Terra está do Sol? 150 milhões de quilômetros? Então, significa 150 bilhões de metros. Imagina fazer conta com isso, elevar isso ao cubo. E quanto tempo a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol? 365 dias e 6 horas. O Sistema Internacional trabalha com segundos. Quantos segundos tem em um ano? Vamos fazer a conta aqui na calculadora do Windows. 365 dias vezes 24 horas. Estou arredondando ainda para 365 dias. Né? Cada dia tem 24 horas. Vezes 60 minutos, porque cada hora tem 60 minutos, vezes 60 segundos. Então, essa é a quantidade de segundos em um ano, 31.536.000. Eleve isso ao quadrado. Né? Então, é inviável trabalhar em metros e trabalhar em segundos e tal. Então, o que se faz? A gente vai pegar a distância da Terra ao Sol. Tá? Então, a gente vai falar que o raio orbital, o r da Terra, ou seja, a distância da Terra ao Sol, equivale a uma unidade astronômica, UA. Tá? Isso é a distância da Terra ao Sol, para padronizar. E o período orbital da Terra, a gente padroniza como um ano.
Tá vendo? Então, a partir daí, fica fácil, né? Porque olha só, vamos fazer a terceira lei de Kepler para a Terra. Período ao quadrado, 1 ano ao quadrado é 1. Dividido por 1 unidade astronômica ao cubo. 1 dividido por 1 é a constante de Kepler. Quando a gente usa unidade astronômica para o R e período em anos, a constante de Kepler ela vai valer aproximadamente 1. Umzão mesmo. Tá? Então é por isso que a gente faz essa aproximação aí. E você pode calcular esses períodos, essas coisas, para os vários planetas do Sistema Solar. Quer ver? Ó? Vamos ver. Ó, peguei uma tabelinha aqui de uma página e vamos metê-la aqui para a gente ver. Ó. Mercúrio. Mercúrio está a 0,39 unidades astronômicas do Sol. Então, ele está a 40% da distância da Terra ao Sol. Tá vendo? Vênus está a 0,72. A Terra está a 1 unidade astronômica. Marte está a 1,52. Júpiter está a 5,2. Saturno está a 9,53. Urano 19,1 e Netuno está a 30 unidades astronômicas. Se a Terra está a 1 metro do Sol, Netuno está a 30 metros do Sol. Tá? É bem distante, muito distante. E vamos supor, então, que eu queira utilizar a terceira lei de Kepler, lembrando que a constante de Kepler é aproximadamente 1, para calcular o período orbital de Marte, já que todo mundo quer ir em Marte, não sei para quê. Tá? Então, qual que é o período orbital de Marte? Sabendo que o raio orbital de Marte é de 1,52. O que eu faço? Aí eu vou chamar para me auxiliar a terceira lei de Kepler. T ao quadrado sobre R ao cubo é 1, que a constante de Kepler é 1. Então, eu posso sempre escrever que T ao quadrado é igual ao raio ao cubo. Posso, não posso? Passa multiplicando, é 1. Ou que T é a raiz quadrada do raio orbital ao cubo. Bom, raio orbital ao cubo, não sei se vocês lembram, é a mesma coisa que o raio orbital ao quadrado vezes o raio orbital. Então, toda vez que eu quiser calcular o período orbital de uma coisa, eu posso fazer o raio orbital, que sai da raiz, né? Vezes a raiz quadrada do raio orbital. Então, vamos fazer isso para Marte? É uma maneira de você calcular o período orbital. Ó, vamos lá. O período orbital de Marte é igual ao raio orbital de Marte, que é 1,52, que multiplica a raiz quadrada de 1,52. Porra, Abud, como é que eu vou fazer isso no dia do Enem? Eu duvido que eles vão mandar vocês fazer essas contas no dia do Enem, tá? Geralmente é mais comparativo. Depois eu mostro para vocês como é que funciona isso. Então, olha só. 1,52, vou tirar a raiz quadrada disso e vou multiplicar por 1,52. 1,87 ano. Então, quer dizer que Marte demora 1,87 ano para dar uma volta em torno da Terra, do Sol, desculpa. Tá vendo? E se eu fizesse isso com Netuno? Bom, se fosse para Netuno, ia ser 30 vezes raiz de 30. Não é? Porque, olha só, o raio orbital de Mercúrio é 30. Olha só, 30, raiz quadrada de 30, vezes 30, 164,31 anos. Então, o período orbital de Netuno é 164,31 anos. Uai, mas ele está 30 vezes mais distante da Terra, ele tinha que demorar 30 anos. Não, não é diretamente proporcional.
Tá? Então, a terceira lei de Kepler, ela é basicamente para você fazer continha. E aí, as mais comuns de aparecerem em vestibular e tal, são questões comparativas. Tipo assim, ó. Eu lembro de uma questão, mas não lembro os valores, mas eu lembro de uma questão que era assim, estava a Terra aqui, aí você colocava um satélite em órbita da Terra, ó. Ah, não, vamos fazer um diferente, vamos imaginar um diferente. Aqui está a Lua, né? Vamos imaginar que a Lua está aqui, tá? A Lua demora 28 dias, tá? O período orbital da Lua é de 28 dias. E o raio orbital da Lua, distância Lua-Terra, é de 384.400 quilômetros. 384.000, né? Quilômetros. Vamos supor que passa um asteroide próximo da Terra e, em vez dele colidir com a Terra consegue capturar ele gravitacionalmente. E ele passa a orbitar uma pedra aqui, não é tão bonitinha quanto a Lua, um asteroide qualquer, ele passa a orbitar a Terra e se torna um satélite natural da Terra, tá? Não tem problema nenhum, pode. Satélite natural não precisa ter uma forma bonitinha, não, ele pode ser algo feio. Os dois satélites naturais de Marte são pedregulhos que foram capturados por Marte. Vamos supor que esse satélite ele começou a orbitar a Terra a uma distância de 500 mil quilômetros. Qual que vai ser o período orbital desse satélite? Sabendo que o período orbital da Lua é 28 dias. Olha só, você pode usar a terceira lei de Kepler comparativamente. Você não precisa usar ela para fazer conta e tal. Por exemplo, o período orbital, vou chamar da Lua ao quadrado, dividido pelo raio orbital da Lua ao cubo, não é 1? É. Se eu chamar esse satélite aqui de satélite X, não foi dado o nome ainda. Tá? Pode ser o satélite Elon Musk, porque se bobear o Elon Musk ia lá comprar ele. Tá? Então, satélite X, o período dele ao cubo, dividido pelo raio dele, período ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, também vale 1. Então, você está vendo que eu posso comparar os dois? Eu posso igualar? Você pode fazer isso quando for comparativo. Período da Lua ao quadrado, dividido pelo raio da Lua ao cubo, tem que ser igual ao período do satélite x ao quadrado, dividido pelo raio do satélite x ao cubo. Para facilitar a sua vida, para você não ter que ficar elevando tudo ao cubo, tudo ao quadrado, o que você pode fazer? Você pode trocar as coisas de lado, tipo assim, ó, período da Lua ao quadrado, aí eu passo esse período do satélite x ao cubo, ao quadrado para cá. E do lado de lá, eu levo esse raio ao cubo da Lua, multiplicando, dividido pelo raio do satélite x ao cubo. Por que eu faço isso? Isabela, caiu aí agora que você voltou? Para que eu faço isso? Porque eu posso colocar esse quadrado e esse cubo em evidência, né? Posso fazer essa conta aqui, ó. E isso facilita a minha vida, tá? Ó. Quer ver? Vamos fazer essa conta? O período da Lua, 28, dividido pelo período x, ambos ao quadrado, é igual ao raio da Lua, 384 vezes 10 a 3. Ficou muito... Peraí.
dividido por 500 vezes 10 a 3. Isso aqui está ao cubo. Tá vendo? Então, você pode fazer essas contas. É difícil cair no vestibular tipo Enem, porque são contas complicadas. Mas só para vocês terem uma ideia que eu vou fazer na calculadora rapidinho. Se for no Enem, vai ser números bem fáceis. Tipo assim, vai ser o dobro, um dobro do outro, para você poder dividir, dar 2, coisas assim. Então, ó, 384 dividido por 500, 0,76. Tá? Então, do lado de cá, tem um 0,76 ao cubo. E do lado de cá, tem um 28 vezes 28, 784, dividido pelo período do satélite x ao quadrado. Vou passar aqui, vou passar esse multiplicando, esse aqui dividindo. No final das contas, vai ficar assim, ó. Vai ficar o período x ao quadrado é 784. Vamos fazer aquela conta ali. 0,44. 784 dividido por 0,44. Vou tirar a raiz quadrada desse número. 42. Então, nessas condições, o satélite demoraria 42 dias para dar uma volta em torno da Terra. Tá vendo? Enquanto a Lua demora 28. Não é diretamente proporcional. Mas, lógico, isso aqui eu criei da minha cabeça agora. Se fosse no dia do Enem, seriam números mais simples de trabalhar, que tem uma raiz fácil de fazer, elevar ao cubo, de fazer um 2 ao cubo, que você faz dá 8 e tal. Tá bom? Não seria nada complicado aqui. Entenderam? Então, você pode usar a lei de Kepler de maneira comparativa e lembrar sempre, tá o dobro da distância, então é o dobro do período. Não é, né, velho? Não é. A sua internet é master, Isabela? Se for master, é normal cair. Vamos pegar aqui. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse primeirão aqui. Isso aqui é Cefet, né? MG. Um satélite artificial está descrevendo uma órbita elíptica estável ao redor da Terra, como é mostrado na figura abaixo. Os pontos A e B pertencem à trajetória do satélite, sendo que a distância da Terra ao ponto A é menor que a distância do planeta ao ponto B. Analisando a trajetória do satélite, é correto afirmar que sua aceleração diminui de B para a velocidade aumenta de A para B, a velocidade é maior quando está em A, ou a aceleração é maior quando está em B. Bom, a gente sabe que a velocidade é a maior possível quando ele está no A, porque A é o perigeu dessa órbita. Mas o que tem a ver aqui aceleração? Segundo o senhor, o cavaleiro da rainha, Sir Isaac Newton, quando eu tenho dois corpos, eles se atraem gravitacionalmente. Na verdade, a lei de Newton é bem simples. Massa atrai massa. É só isso, tá? Então, imagina aqui. Terra, mas o Newton nunca soube o porquê, tá? Por quê? Sei lá. Ele só falou, massa atrai massa. E provou que atrai. Mas por que ele nunca soube dizer? Imagina a Terra e a Lua. Por que a Lua e a Terra ficam ali, presas uma à outra? A Lua gira em torno da Terra. Porque existe uma força de atração gravitacional que a Lua faz na Terra e que a Terra faz na Lua, com o mesmo valor, tá? Mas por que é a Lua que gira em torno da Terra e não é a Terra que gira em torno da Lua? Porque, obviamente, a massa da Terra é muito maior, então ela se torna
o centro do sistema, né? Se a massa da Lua fosse maior, a Terra seria o satélite natural da Lua, tá? Ela orbitaria a Lua. Essa força gravitacional depende de duas coisinhas só. Depende da massa da Terra, a gente chama a massa do maior corpo de emisão, e da massa da Lua, que é o nosso Mzinho. Feio pra caramba esse Mzinho. Mzinho. E depende da distância entre esses corpos. A gente mede a distância entre o centro dos corpos. Então, a conta é muito simples. É uma fórmula, né? O problema é que você tem que saber a fórmula de cor. Gzão, Mzinho, dividido por D ao quadrado. Uai, Abud, parece com a fórmula da força elétrica. Parece, né? Por quê? Porque o Coulomb, quando criou a fórmula da força elétrica, ele partiu da ideia do Newton para criar a fórmula. Esse G aqui é a constante gravitacional. O Newton calculou, depois ela foi recalculada, tá? Para ajustar o valor dela, mas ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Newtons por metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. A unidade não entra na conta, é só para você lembrar de colocar as massas em quilogramas e colocar a distância em metros. E olha para você ver, a distância está ao quadrado. E aqui a gente tem as duas massas, né? As duas têm que ser colocadas em quilograma. Bom, por que você está falando isso, Abud? Porque você está vendo que, à medida que a distância diminui, e obviamente a distância aqui é menor do que a distância aqui, à medida que a distância diminui, a força aumenta. Correto? E aumenta muito, porque com a diminuição da distância, a força aumenta ao quadrado, né? E lembrando que a força sempre é massa vezes aceleração, olha só, quando a distância diminui, a força aumenta. Se a força aumenta, a aceleração também aumenta, porque a massa é fixa, né? A massa de um satélite muda? Não. Então, quando o satélite aproxima da Terra, a aceleração gerada por aquela força gravitacional aumenta. Então, a aceleração ela não diminui de B para A, ela aumenta. E a velocidade aumenta de A para B? Não, de A para B diminui, né? Porque está indo em direção ao afélio. A velocidade é maior quando está em A? É sim, porque aqui no A a gente está no perigeu. No perigeu a gente tem a maior velocidade. E a aceleração é maior quando ele está em B? Não, em B a gente tem a menor aceleração porque a distância é grande. Então, a força é pequena. Tá bom? Entenderam essa lógica aí? O Newton trouxe essa fórmula para tentar explicar o porquê, né, da força aumentar, diminuir. É porque ela depende do inverso do quadrado da distância. Isso aqui é bom. Ó. Depois eu quero ver se alguém conseguir fazer essa 2 aqui. Ela é boa. Depois essa aqui também. Ó, essas duas aqui, ó, essa do buraco negro e essa aqui da Fundação Getúlio Vargas, elas são boas de tentar fazer. Elas são baseadas em fórmula, mas ela é boa para vocês tentarem treinar as resoluções baseadas em fórmula. Tá? Essa aqui é bonitinha, né? Olha só, leia a tirinha do personagem Menino Maluquinho, criada pelo cartunista Ziraldo. A vida de um fora da lei é muito difícil, aí ele pula e tum, principalmente quando ele tenta ficar fora da lei da gravidade. É o que a galera devia fazer, né? A galera que acredita na Terra plana. Com base nessa tirinha, o estudante formulou as seguintes conclusões. A queda do menino maluquinho em direção à Terra deve-se ao mesmo motivo pela qual a Lua descreve sua órbita em torno da Terra. Verdade. Você cai em direção à Terra porque a Terra te atrai gravitacionalmente.
Por que a Lua gira em torno da Terra? Porque a Terra atrai a Lua gravitacionalmente, a causa é a mesma. O efeito que é meio diferente, mas a causa é a mesma. A lei da gravidade citada pelo menino maluquinho aplica-se somente ao movimento da Terra em torno do Sol. Não. Ela chama lei da gravidade, da gravitação universal. Ela funciona em todo o universo, para qualquer corpo com massa atraindo outro corpo com massa. Então, essa é falsa. E a lei da gravidade aplica-se exclusivamente a objetos de grandes massas, como a Lua, a Terra e o Sol. Não. Tem um problema. Você pode calcular a força gravitacional entre você e sua caneta. Só que a constante gravitacional ela é 10 a menos 11. Ou seja, ela é uma constante muito pequena. Então, se você quiser calcular a atração gravitacional entre você e sua caneta, você vai achar um valor de força. Mas é um valor de força muito pequeno. Mas você pode? Pode. À vontade. Tá? E ela não vale só para coisas massivas. Ela tem um valor considerável quando eu tenho corpos de muita massa. Se eu tenho corpos de pequena massa, ela não vai ter um valor tão grande assim. 7. Analise as proposições com relação às leis de Kepler sobre o movimento planetário. A velocidade de um planeta é maior no periélio? Sim. Os planetas movem-se em órbitas circulares? Não. Não. Órbitas elípticas. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio da sua órbita? Não é diretamente proporcional, não. Então, não está certo, não. Ele aumenta com o raio ao cubo. E o período orbital ao quadrado de um planeta aumenta com o raio ao cubo. Por enquanto, é só a 1. Essa questão está errada. Olha só, 1, 2 e 3, a 2 é... Né? A 3 é falsa, tá? É mal escrita, o 10 que vacilou. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. Sim. Então, a 1 está certa, a 3, para essa universidade, deveria estar certa, e a velocidade de um planeta é maior no afélio. Ela é maior no periélio. Então, para essa universidade, deveria ser 1, 3 e 4, letra C. Só que a 3 está errada. O período orbital ao quadrado de um planeta aumenta com um raio ao cubo. Não é diretamente proporcional. Então, pode ter questão com erro? Claro. Óbvio que pode ter. Tá bom? No dia do Enem, se você falar, acho que essa questão está errada. Confie em você, pode estar errada sim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam os exercícios da apostila, me mandem para eu tirar a dúvida de vocês. E eu estou devendo ainda a resolução de um exercício para a Bianca, se não me engano, amanhã, de manhã ou à tarde eu resolvo para você, tá, Bianca? E já manda a resolução aqui para a galera toda, eu vou botar no YouTube. Estou subindo bastante vídeo para lá. Então, um beijo para vocês, galera. Coraçãozinho aí para vocês, ó. Se cuidem. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho, viu?